Olá, amigos do programa Gente que Fala, mais um podcast no ar nesta quarta-feira. E lembrando, né, toda quarta a gente traz profissionais da área da saúde para que deem dicas, sugestões e nos ensine como cuidar mais do corpo, da saúde e da vida. E hoje não seria diferente. Hoje nós estamos com uma profissional, uma médica oftalmologista, ela é cirurgiã plástica palpebral, vamos entender esse detalhe aqui, né? Especialista em córnea e doenças externas e especialista em oculoplástica, é isso mesmo? Doutora Érica Pires, seja bem-vinda, doutora Érica, tudo bem? Obrigada, prazer. Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer recebê-la e entender um pouquinho desses detalhes todos dessas suas especialidades. Certo. E posso chamar de Érica direto para a gente bater papo? Favor. Porque aqui é isso, né, gente? A gente veio bater papo. Sim. Saber das notícias, saber do como nos cuidar, mas entre amigos aqui, né? Érica, você nasceu onde? Bom, hoje eu moro aqui em São Paulo, mas eu nasci em Goiás. Minha família é ali do interior de Goiás, uma cidade pequena que chama Quirinópolis. Que região de Goiás que fica? Fica mais próximo à divisa com Minas. Tem aquela famosinha que é Pirinópolis, que é das cachoeiras. Sim. Não é ela, é Quirinópolis. É próxima? É mais ou menos, é mais próximo da divisa com Minas, Quirinópolis. Mas eu nasci e meus pais já mudaram pro Tocantins, que na época era o mesmo estado ainda, né? Tocantins era Goiás. No ano que eu nasci, meses depois, dividiu o estado. Mas quando eu nasci ainda era Goiás, nós mudamos, meu avô já morava para lá, por conta de fazenda e tal. E aí nós mudamos com 2 mesezinhos. Estou falando que eu sou praticamente tocantinense, goiana só de certidão de nascimento. De nascimento. E tua infância toda foi lá em Tocantins? Tocantins. Voltei para Goiânia para estudar 2º grau. E na faculdade voltei para o Tocantins. Então, eu fiz medicina lá no Tocantins também. Eu estava lendo um pouco sobre o seu material e lá diz que você, desde pequena, gostava de trabalhos manuais, é isso? Sim. Artista, o que é isso? Conte pra gente um pouquinho. Assim, tanto que a gente escolhe o que fazer de faculdade muito cedo, né? Então, até então, eu nem sabia o que é que eu queria realmente fazer. O que eu sabia é que eu sempre gostei dessas atividades artísticas. Então, desde criança, trabalhos manuais, sempre gostei muito. E na infância, adolescência, fazia pintura, desenho. É o que eu gostava. Artista plástica, então, também? Faz assim, obras? Né? Aquela coisa por hobby, né? De gostar. E a gente tem isso nas suas redes sociais? Quero ver, gente. Não tem tanto. Mas acho que pelo fato de eu sempre gostar muito disso, de desenho, de tudo, acaba fazendo... A arte acaba fazendo parte do que eu faço relacionado à estética, ao detalhismo, né? O perfeccionismo. E hoje te ajuda muito na tua especialidade, nas especialidades, né? Sim, acaba que é gostoso, já é uma extensão do que a gente gosta de fazer. Ah, que gostoso. E a gente está falando de especialidades, né? A gente falou, já apresentei como médico oftalmologista. Da onde surgiu a ideia de se formar em medicina? Então, eu só sabia que eu gostava de desenhar e de fazer artes. Até pensei em arquitetura, mas aí acabou não indo. E aí, o meu pai, sempre que a gente passava em frente à faculdade, lá na minha cidade tinha faculdade, ele falava, aqui onde você vai estar fazendo medicina e tal. Sempre plantou aquela sementinha da medicina. Eu nunca tive nada contra, mas também assim, não era uma coisa que eu amava, que sempre quis fazer, mas também não tinha nada contra e eu gostava da ideia. Então, foi mais isso. Sempre gostei de estudar, então... Passei no vestibular, fiquei ali na minha cidade mesmo, passei fora, mas meu pai falou, não, já que você passou, que você vai ficar em casa. Né? E foi ótimo fazer faculdade em casa também. É outra realidade. Meus pais sempre foram muito tranquilos, muito receptivos em casa. Então, assim, amigos de faculdade, tudo, sempre conviveram na minha casa. Então, pra gente foi ótimo. E estudar perto é gostoso, né? Então. Eu não arrependo de jeito nenhum de falar gostaria de ter feito fora, porque na minha casa a gente tinha a liberdade de fazer tudo com eles. Eles sempre foram muito parceiros. Mas aí foi assim que entrou a medicina. Olha, que interessante, foi, tipo, né? Já que eu não tenho nada que eu goste mais, vamos fazer medicina. E graças a Deus, porque eu amo. E, o Guilherme, põe pra gente a foto número 1. Queria saber onde você conheceu aqui essa pessoa que tá na foto número 1. Ah, tá, o maridão. Então, aí quando eu vim, depois que eu terminei medicina, eu vim pra cá pra fazer oftalmo, pra São Paulo, e hoje tem 10 anos que eu moro aqui. Então, que a gente se conheceu tem mais ou menos uns 5 anos. Ele também, coincidentemente, a mesma coisa. Ele é de Vitória, ele fez faculdade lá, veio pra cá pra fazer a especialidade dele. E quando ele também tem 10 anos, está aqui, no 5º ano de nós dois aqui, amigos em comum. Médicos, em bar,
a gente se conheceu, nos apresentou e a gente se conheceu e aí foi acontecendo. Olha aí, de frente, junto com você. E ele também é médico, então? Ele é, ele é neurocirurgião. Que bacana. Que legal. Então, o assunto em casa... os amigos que não são médicos, né, ou são maridos, esposos de médicos, sempre ficam, não, agora vai começar o assunto, né? A gente tenta dar uma fugida do assunto medicina, mas sempre tá ali, não tem como. Né? É o dia a dia, né? É o dia a dia, não tem como, né? E falando da oftalmologia, você já contou por que a medicina mais ou menos chegou na tua história, aí teu pai te dando uma sugestão e um empurrãozão praticamente. E oftalmologia, por quê? Sim. Quando eu entrei na faculdade, a gente tem muitos anos para decidir, viver muita coisa para a gente aprender. Mas a gente sempre entra com uma ideiazinha, né? Eu entrei achando que eu queria radiologia. Quando eu passei pela radiologia, eu falei, nossa, mas não é como eu imaginava. Eu não achei tão simples assim de enxergar tudo. Eu me atraía pelo estilo de vida, de ser uma teoricamente mais tranquilo, né? Para a mulher. Mas aí eu não gostei muito do que eu vi. Falei, não, radiologia não vai ser. Não é minha praia. E aí desencanei. Quando foram ali nos últimos 2 anos, mais ou menos, eu queria dermatologia. Dermatologia e pronto, ia ser dermato. Inclusive, meu TCC foi sobre dermatologia. E aí, depois eu desisti de dermatologia e quis oftalmologia. Porque estava numa onda, hoje muito mais, mas antigamente estava numa onda assim de todo mundo querer dermatologia, a residência ficar muito concorrida, acabar fazendo uma pós-graduação. Eu falei, não, eu quero fazer uma residência, então já com aquela coisa, nossa, vai ser muito concorrido, hoje todo mundo está fazendo. E aí eu comecei pela oftalmo por ser também uma especialidade que envolve muitas cirurgias. Apesar da dermatologia também ter, não é tanto o que a gente via. Então, eu gostei mais da oftalmologia porque tem a parte clínica, consultório, essa questão de qualidade de vida pensando em mulher, que vai ser mãe, tudo, eu poder fazer a minha agenda, não ter emergências, a não ser que eu queira trabalhar com plantões de oftalmo, mas que eu posso fazer do jeito que eu quiser, tirar as minhas férias, e por ter cirurgia, que eu sempre gostei de estar em centro cirúrgico. Você sempre gostou. Eu falo, o olho só é pequenininho, mas ele tem muitas áreas diferentes de subespecialidades e tem muitas cirurgias que envolvem o olho. Então, você foi, nossa, é isso que eu quero e fui. Então, nem prestei dermatologia, prestei só oftalmologia. Nem chegou a prestar, então. Não. E você já explicou bastante sobre, né, a escolha da oftalmologia, mas e durante a residência? Eu imagino que deve ter tido algumas experiências aí um pouco mais diferenciadas, marcantes, Sim. né? Tiveram? Sim. Onde eu fiz residência, que foi lá em Guarulhos, no Centro de Referência de Oftalmologia, o meu chefe, tipo assim, tinham chefes de várias especialidades, mas o que mais fluía na clínica era a parte da córnea. E eu era muito apegada ao meu chefe, ele a mim, então eu fazia muito... tipo assim, apaixonei pela córnea, de uma forma mais especial do que das outras especialidades. Então, eu acompanhava muito as cirurgias dele, e eu falei, é córnea que eu quero. Entrei para a córnea e fiz... A córnea acaba atrelada com a cirurgia refrativa. Então, eu fiz a parte de clínica, que é a de doenças externas da córnea, e é como se fosse um pré-requisito para a gente entrar para cirurgia refrativa. Porque a cirurgia refrativa é o que todo mundo quer, mas a gente tem que passar pela doença primeiro. Eu fiz em 2018. Eu falo que um dos melhores investimentos que eu fiz na vida, gente. Tirar óculos, tirar tudo, é liberdade. É um conforto que não tem preço. Não tem preço. Realmente. Você está falando de córnea, então eu imagino que seja um dos motivos, óbvio, não é? Que você escolheu. Então, uma das especialidades, né? Se especializar na córnea e doenças externas. Olha aí, explicar uma aulinha rápida para o pessoal de casa. Onde é a córnea, o que é isso, tudo que a gente está vendo aqui. Aqui é a parte da frente do olho, ali é o fundo do olho, onde tem o nervo óptico que leva para o cérebro, né? Então, aqui, fundo do olho, a gente fala que é mais ou menos a divisão aqui atrás do cristalino. Aqui é o que vira a catarata. Branco, né? Exato. A catarata está no cristalino? O cristalino é uma lente natural que a gente tem, que tem em média mais ou menos uns 23 graus. E o envelhecimento desse cristalino é o que gera uma opacidade, que é o que vira a catarata. Aí tem cataratas de diversas formas, opacidades diferentes, umas começam mais cedo, mais tarde. Mas, em geral, é isso. Por isso que
que quando a gente tira ele, tem que colocar uma lente no lugar, porque ele já é uma lente natural, com média de 20 e tantos graus. Então, do cristalino para trás, a gente tem aqui o vítreo, que é aqui no meio do globo toda ocular. Toda essa parte aqui. Isso. E em volta são as camadas da retina e o nervo óptico. Então, ali é onde é a parte principal, responsável pela visão, apesar de todas serem, né? Mas é onde forma a imagem ali na retina. Então, essa parte a gente chama de segmento anterior. Foi por aqui que eu segui. Então, depois do cristalino, a gente tem a íris, que é a parte colorida do olho. Aqui tem a câmara anterior e aqui é a córnea. A gente fala que é como se fosse o vidro, a tampa do relógio, né? Então, a córnea é ali. É a parte mais externa. Na oftalmo a gente brinca, normalmente quem faz retina não gosta muito de mexer com córnea e quem faz córnea não gosta. A gente fala que é o fundo do tacho e a tampa da panela. Então, minha parte é a tampa da panela. A tampa da panela. Foi muito engraçado, me lembrei a experiência de quando eu fiz o procedimento. Primeiro que é rápido, é indolor, é tranquilo, gente. E já sai enxergando. Já sai enxergando. Ele colocou aquele tampão discreto, porque é acrílico, com um monte de buraquinho, né? Sim. Para a gente não encostar o olho. Porque eu falei, gente, eu até brinquei com ele, não estou enxergando em Full HD ainda, mas já estou enxergando em HD já, né? Na hora, são 15 minutos, né? É muito rápido. E o mais divertido, né, para mim, como paciente, ele dava muita risada comigo, porque você tem uma anestesia local ali na região, então você pode conversar com o profissional, ali ele foi super, era um amigo, por sinal, e eu falava para ele, olha, eu tô vendo se levantar o negócio aqui, tá voando o negócio. Ele bom que você tá vendo. Né? E ele falou mais ou menos isso, que enquanto você continua vendo, eu tô feliz. Exato. Então, é muito rápido, gente, não é, doutora? É meio angustiante para quem tá fazendo, porque você tem que ficar com o olho aberto, olhando, vendo o laser vindo em direção, né? Mas... Só tem segundos, 15 muito segundos, rápido. eu acredito, que aí tira toda a visão, porque quando acho que vai aplicar o laser, imagina. Eu falei, por que você apagou a luz, né? Acende essa luz. Então, mas é muito tranquilo, a gente sai enxergando mesmo. Eu só não peguei o carro para dirigir, tinha uma pessoa comigo, obviamente, por uma questão de segurança, mas zero, nunca mais coloquei. Pelo contrário, eu ficava 1 mês e meio ainda botando o dedo aqui, sabe, essa do óculos, né? A gente colocava... O costume. Porque o óculos escorregava às vezes, né? Mais liberdade. Quantos graus você tinha? Eu tinha 4 e 3.5, 3.7. Astigmatismo. Já faz bastante diferença. Muita diferença. Muito. Mas é absurdo de diferença da qualidade da visão, para dirigir, para ler. Eu tô perto, longe. Vida nova, né? Vida nova Independência, mesmo. Acho que é a palavra. Eu entendo quem gosta de óculos, usa, tem 5, 6, 7, 8. Acho charmoso. Maravilha. Acho que pode fazer isso, pode continuar com os óculos de sol, com os óculos mais decorativos, mas para enxergar é muito bom. É outra né? qualidade. No seu consultório, refrativo você faz, né? Obviamente. Então, eu comecei nessa parte da córnea e da refrativa. Só que, assim, aí a outra estrutura do olho é a pálpebra, que ela faz parte, sim, da estrutura ocular. A gente estuda a pálpebra também na oftalmologia, e a pálpebra é o que protege o olho, né? Pode colocar 4 pra gente, Guilherme? Ela já mostra pra gente. Era um pouquinho pra frente, mas a gente pode até colocar, assim você pode mostrar. Ótimo, pronto. Então, aqui, a pálpebra é a proteção dos nossos olhos. A função dela, principal, é proteger os olhos. Então, na oftalmologia, tem as matérias que a gente estuda ela. E, inclusive, sempre existiu essa outra subespecialidade, que é a oculoplástica, que é a plástica das pálpebras. Então, estudando córnea, a gente acaba também estudando muito pálpebras, porque você tem certas doenças corneanas que você precisa ter uma boa pálpebra funcionante para resolver a doença. Então, sim, que está atrelado uma coisa na outra. E estudando a pálpebra, aí pronto, aí eu falei, não, peraí, é aqui que eu quero ficar. E tem muita coisa de pálpebra, desde pequenas lesões, a tumores maiores, até a parte da estética, que é a das cirurgias corretivas de excesso de pele. Mas de doenças mesmo, parte funcional, tem muita coisa. Então, muitas vezes, para você tratar a córnea, você tem que tratar primeiro a pálpebra, porque você precisa de um piscar normal, Quais as doenças mais comuns, Érica? Da córnea ou da pálpebra? Da pálpebra. Da pálpebra, tumores no geral, malignos ou benignos. E tem tô falando isso porque de repente em casa o pessoal está nos assistindo, quem está nos vendo lá pelas redes sociais, que nós estamos aqui na TV aberta, na AltV, nas nossas redes sociais. É visível, desculpa até te cortar, mas mais para a gente poder pegar a sua ideia. Então, um tumor, ele é visível, tem algum sintoma, alguma coisa? Sim, tem mais sinais que mostram do que sintomas da pessoa sentir em si. Então, por exemplo, desde tumores benignos, como cistos, ele vai formar um volume
algo que te chame a atenção, nem que seja esteticamente, tipo, poxa, eu não tinha essa bolinha e agora eu tenho. Às vezes dá uma coceirinha, mas na maioria das vezes é mais um incômodo mesmo, falando dos benignos. Só de cistos ali tem umas 3 ou 4 causas diferentes com conteúdos diferentes. Cistos líquidos, cistos sebáceos, cistos diferentes de formas e tamanhos e localidades, mas todas em volta da pálpebra. Então, é visível, sempre é visível. Tem outros na conjuntiva, na parte branca do olho, tumores também, inclusive, na parte branca do olho, coisa que você olha, você vê que não é, que é diferente. Porém, tem alguns já mais escondidinhos. Tem alguns mais epiteliais, tipo a córnea, para ser transparente. Então, só se você olhar pelo aparelho da lâmpada de fenda, olhando com a luz na posição correta, você vai ver que aquela córnea não está transparente naquele lugar. E, dependendo, pode sim ser um tumorzinho começando. Então, tem algumas coisas que não são tão visíveis, mas é mais de dentro do olho, da córnea. Da pálpebra. Da sensação, de repente, do toque, o paciente vai conseguir entender. Sim. Aí, por exemplo, tem benignos também, tersóis, calásios. Você sente porque começa a inchar e fica dolorido. Mas tem alguns que começam uma bolinha que você nem percebe e aí você tocando, opa, aquela bolinha não estava aqui. Esses são mais internos, tem tratamento para ele, tem até cirurgia, mas também é benigno. E os mais malignos também não surgem de uma hora para outra, como um tersol, por exemplo. Ele já fica ali um tempo maior e ele vai ter uma característica diferente. Pode evoluir com um aprofundamento, criar croças, às vezes aquela região ali que é uma borda palpebral já não nasce mais cílios ali, é uma lesão que fica mais persistente ou que vai aumentando gradualmente, chama mais atenção e aí o paciente acaba procurando mais de preocupação mesmo por isso. Olha, gente, que interessante, né, o que ela está contando para nós, porque para leigo como nós, a pálpebra é para abrir e fechar e tá tudo certo, né? Quantos detalhes, né? Que pode se ter, então. Sim. E por isso você se apaixonou por isso. E até dermatologicamente falando, muita gente acha que a pálpebra só dermatologista faz, né? Mas não, tem muita coisa da pálpebra que o dermatologista prefere não mexer e encaminhar para o oftalmo. Tem muitas afecções, olhos pálpebras ficam mais abertas para fora ou para dentro, viram para dentro com o cílio tocando o olho. Tem muita coisinha. Pressão ocular. Sim, a gente trata na área que a gente chama, todos os oftalmologistas podem tratar, obviamente, fazer essa triagem, mas a nossa preocupação com a pressão ocular é para não virar um glaucoma, que é quando, assim, o olho tem uma pressão, igual o nosso corpo tem uma pressão, e não está associada a pressão do corpo com a do olho, são diferentes. Então, quando a pressão do olho está mais alta do que o normal para aquela pessoa, que até o normal é meio relativo de uma pessoa para outra. Mas quando a pressão está mais alta e começa a machucar o nervo lá no fundo do olho, que a gente mostrou, ele pode ocasionar a perda de visão, que é como se ele estivesse ali matando os neurônios da visão ali em volta do nervo. Permanente. O que perde não retorna. Então, por isso que hoje em dia a gente trabalha tanto com a prevenção, ou coisa que antigamente não tinha. Então, assim, se ia no oftalmologista muito de vez em quando e mais para ver um óculos. E às vezes, hoje em dia o que acontece muito, as pessoas acabam indo em óticas, em clínicas para fazer simplesmente o óculos e acabam não vendo essa parte oftalmológica, da saúde do olho mesmo, que é muito importante. E é numa simples consulta oftalmológica que você faz uma simples triagem de ver fundo de olho e ver pressão do olho ali, você já pode eliminar muitas doenças. Então, quando a gente fala, vai ao oftalmologista uma vez ao ano, não é só para trocar o seu... Às vezes o seu grau continua o mesmo, está num bom estado, nem precisa trocar. Isso acontecer comigo constante lá. Mas tá aí, tá mesmo grau. E principalmente se o paciente já tiver um histórico familiar, né? Alguém na família que tenha o glaucoma, a pressão alta do olho, ou alguma doença de retina, é bom a gente fazer aquela triagem. Porque quando você pega ali num simples exame desse, você já fica mais atento, pede um retorno mais próximo. E quando se diagnostica isso, como você perguntou da pressão alta do olho, quanto mais cedo você começar o tratamento, menos chance de você perder a visão. E o glaucoma tem cura? Então, não é cura, é controle. Tipo um diabetes, uma pressão alta. Medicação, a gente tenta... o que é? Sim, são colírios. Igual para a pressão alta do corpo, a gente toma um comprimidinho, do olho a gente pinga um colírio. Existe cirurgia, mas não é uma cirurgia curatória. Em alguns casos pode até acontecer, operou e não precisou usar mais o colírio. Mas normalmente se indica uma cirurgia de glaucoma quando já tentamos vários colírios, porque tem várias classes de colírios. Às vezes você começa com um, não baixou o suficiente, entra com outro. Então tem gente que usa 4 colírios diferentes e a pressão não baixa. E aí a gente pensa em fazer alguma cirurgia para tentar diminuir a dependência, mas às vezes, na maioria das vezes, ainda continua usando 1 ou 2 colírios, mas controlando. O objetivo é tentar controlar.
é muito difícil a pessoa não precisa mais. E tem sintoma, Érica? Então, quando você vai, vamos supor, a pessoa tem e nunca descobriu. O que ela vai sentir primeiro? Aliás, primeiro existem tipos de glaucoma. O mais comum, que é o de ângulo aberto, que é esse que eu comecei a falar, você vai perceber já na perda de visão. Por exemplo, o meu já tem, nunca senti nada, está avançado, só que eu já não tenho mais, já não vejo mais essa visão lateral. Estou olhando para você e estou vendo minha mão aqui. Então, aqui, ó, aqui é o meu campo de visão. Sim. Esse campo de visão vai diminuindo. E quando ele vai diminuindo mais, ele vai ficando cada vez mais estreito. Essa visão que é a que a gente mais presta atenção, a reta, é a última a ser perdida. Então, não é tão fácil de ver. Não é um olho que vai ficar vermelho, que vai coçar, que você vai sentir, opa, tem alguma coisa errada, tá? Esse de ângulo aberto. Agora, tem o outro glaucoma, que é menos comum, que é o de ângulo fechado, que dependendo pode causar, não são todos, mas dependendo pode causar um glaucoma agudo. Aí, esse sim pode dar um sintoma. Você vai sentir uma dor forte no olho, uma vermelhidão, aí corre para ver. Aí, se a pessoa já tiver ali uma característica de um ângulo estreito, pode ser que ela esteja tendo um glaucoma agudo. Mas não são todos, é a minoria. A maioria não vai sentir nada. Por isso, a gente bate na tecla da prevenção. Vai lá ver com os exames se está tudo bem, se tiver histórico familiar, principalmente. Ela falou diversas coisas importantes, né, que nos ajudaram, com certeza, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo, e que acredito eu, né, a Érica pode me corrigir, mas é o mais comum, que é a história de ir trocar óculos na ótica. Isso é extremamente perigoso, então. Sim. Assim, entra em outra vertente. Não é nem falando se o optometrista que está lá na ótica fez o óculos certo ou errado, é outra coisa. Sim, não é a função dele, né? Sim, ele não estudou para isso, ele não está treinado para saber sobre a saúde do olho, e sim para fazer o óculos. E nessa consulta simples de fazer o óculos com o médico oftalmologista, você pode ter esse acompanhamento, essa visão geral de como está a saúde do seu olho. Né? Conjuntivite maltratada pode reverter em algo mais sério? Dependendo do tipo do vírus da conjuntivite. Por exemplo, o que é conjuntivite? Qualquer coisa que irrite a conjuntiva, que é essa parte branca do nosso olho. Então, até mesmo uma alergia pode causar uma conjuntivite, até mesmo uma blefarite, que é aquela condição da pálpebra, que cria umas caspinhas dos cílios, dependendo do tipo dela, se for uma bactéria que está ali, ela pode causar uma blefaroconjuntivite. Então, tem vários tipos. Agora, a mais comum, que é a viral, que a gente conhece, que é aquela conjuntivite que passa para os outros, que você tem que ficar em casa, né, meio que isoladinho, também tem alguns subtipos. Então, tem a conjuntivite adenoviral, que ela é mais fortinha, mais chatinha, e essa, sim, costuma deixar sequela. Então, na verdade, sim, quanto antes você diagnosticar, melhor, mas, infelizmente, a gente não tem um tratamento tão efetivo. A gente não, por exemplo, o paciente chega, eu não vou dar o colírio falando, você toma isso que você vai ser curado. É um vírus. A gente fala que é igual uma gripe. Seu organismo vai eliminar o vírus. Então, o tratamento que a gente oferece é mais pensando em alívio de sintomas e orientações tentando que se o paciente tiver alguma piora, que ele volte, porque essa conjuntivite em específico, ela pode criar umas pseudomembranas que o paciente tem que ficar indo no oftalmo para poder retirar, são camadas que formam dentro da pálpebra superior e inferior, é bem chatinho, tem que ficar tirando. E essa em específico pode, a longo prazo, depois que o paciente ali já está melhor, criar é tipo uma sequela mesmo da conjuntivite, deixar uns infiltrados na córnea. Então, aquela córnea, que é a tampa do relógio, que era para ser transparente, é como se ela ficasse com umas bolinhas opacas. E aí o paciente percebe, nossa, doutora, depois da conjuntivite, minha visão ficou embaçada. Aí, se foi essa adenoviral mais chatinha, você já sabe que teve infiltrado. Aí, esse sim, você tem que ficar tratando. São tempos ali tratando, às vezes usa corticoide, aí volta. E entra... mais as outras são mais brandas. Diversas doenças, né, que você citou, eu me lembrei agora de uma criança, de um bebê, do apresentador Thiago Leifert, né? Do retinoblastoma. Isso, né? A criança... Como que estimular uma criança para saber se ela tem algum sintominha ali diferente, uma bolinha no olho, sabe aquelas coisas todas? Como estimular isso para uma criança? Nesses casos do recém-nascido, existem os testes, inclusive o teste do olhinho, para que a gente testa o reflexo vermelho, para a gente poder ver, faz uma avaliação de fundo de olho. Ali você já consegue detectar alguma coisa. Mas, se, por exemplo, o pai tem alto grau, a mãe tem alto grau, ou você percebe que realmente a criança não está acompanhando o olhar naquelas primeiras fases
de 1 a 2 anos, existem alguns testes específicos. A gente tem até uma subespecialidade que é o oftalmopediatra, normalmente é a ele que a gente dedica mais esses casos, que tem como a gente meio que não medir corretamente como a gente faz no adulto, no adolescente, mas a gente consegue julgar a acuidade visual. Então, tem alguns testes próprios para criança para se medir essa acuidade visual. E aí é quando você consegue pegar se realmente tem alguma coisa ali que não tá, que tá fora do padrão, que tá fazendo sentido, e ver se isso é grau, ou se é alguma doença do fundo do olho, ou alguma doença em outra parte, porque existem cataratas congênitas, não com só bebê. Tumores no fundo do olho, que já nasce com... Então, a pergunta que ia fazer já está respondida aqui. A partir de quando que se vai a um oftalmo? Então, desde o teste do olhinho que se faz, que já percebe, já é uma coisa. E aí, você percebendo, muitas mães procuram, na foto tá diferente, parece que um olhinho tá desviado. Aí, isso pode ser várias coisas. Ou realmente tem alguns... Antigamente, aquelas fotos com olhinho vermelho. Sim. Hoje aqui o celular tira fotos, não aparece tanto mais, Exato. Certo? Então, aí, se algo chama atenção, é bom olhar. Olhou, tá tudo bem? Não tem histórico na família que atente a gente a fazer um retorno mais próximo, vai fazendo ali ou a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Quais as doenças mais comuns, Érica, hoje, que as pessoas possam estar sendo cometidas aí na população? Do olho como um todo? Do olho como um todo. Eu acho que as mais comuns são primeiro, do envelhecimento, que é a catarata, que é uma das maiores causas de cegueira reversível. Reversível por quê? Se tem a catarata, igual a gente estava falando, você tirou a catarata, óbvio que depende de toda a saúde do olho, para a gente entrar nesse mérito se vai ficar bom ou não, mas tirou a catarata, teoricamente você vai voltar a enxergar. Outra causa de cegueira irreversível já é o glaucoma, como a gente comentou, se for um glaucoma mais avançado, dependendo do estágio que ele está, o paciente só consegue tentar evitar a progressão, mas ali onde ele parou de nível de visão, perdeu. E os problemas de retina, por exemplo, diabéticos, hipertensos, mal controlados, principalmente o diabetes, podem desenvolver retinopatia diabética, que é a doença do diabetes no fundo do olho. Então, principalmente, diabéticos e hipertensos têm que fazer aquele acompanhamento anual no oftalmologista, mesmo que esteja tudo bem. Porque o tempo de doença, e principalmente se é uma doença descompensada, né, um diabetes que oscila muito, os extremos, tipo o normal da pessoa e o quanto ela sobe ao máximo, está muito diferente, oscilando, mais chances de desenvolver a doença. Tem um negócio que todos nós usamos, todas as horas, todos os dias, né? Conhecido como smartphone. Sim. Prejudica o olho de alguma maneira? Então, principalmente para crianças, né? Aí é uma polêmica, né? Cada um vai fazer do jeito que achar melhor, mas, sim, teoricamente, telas para crianças até 2 anos, é importante realmente dar uma... É importante que não use, se for usar, o mínimo possível. A partir dos 2 anos também, o mínimo possível. Hoje em dia, tudo está muito em telas e até para, né, dar um sossego para os pais acabam dando ali a tela. Mas a verdade é que o mínimo possível. Tanto pelo exagero de estímulos de iluminação, quanto pela proximidade da tela com o olho. Então, tudo, por exemplo, gosto de citar o seguinte exemplo. O nosso olho, ele tem vários músculos. Então, a posição normal dos músculos dos nossos olhos é olhando reto. Pode ver que quando você está distraído lá, você está olhando pro horizonte. Horizonte, Então, todo mundo, não só as crianças, agora falando de nós adultos também, qualquer coisa que você fique muito tempo olhando para perto, a sua musculatura, ela está forçando. Igual, falo para os pacientes, é igual você fazer um agachamento. Fica agachado ali um tempinho, não dói? Claro, guardadas as devidas proporções, mas você forçando muito tempo a musculatura, você vai ter aquela sensação de olho cansado, de tensão. Lacrimeja. Que aí entra o piscar também. Então, tudo que você faz o mais próximo possível, você está forçando mais o seu olho. Então, se a orientação que a gente... se o que você faz muito no celular, você conseguir passar para uma tela de computador, que já fica aqui uma média distância, ótimo. Se o que você faz muito no computador, você conseguir passar para uma TV, que aí já é considerado longe, melhor ainda. Porque você vai estar forçando menos essa musculatura. Por exemplo, quem vê série... no celular. Põe terrível. Primeiro que aí você não consegue parar de assistir, se Sim. você não tiver mais nada para fazer, e você tá ali forçando. Aí, isso falando de musculatura. Outra coisa que você falou do piscar. A gente vai piscar sempre porque é involuntário. Porém, se você
pisca mais vezes. Quando você pisca, você lubrifica seu olho. Quando você abre, ele vai juntando com o meio e vai ressecando. Então, quanto mais você pisca, mais lubrificado o olho fica. Se você demora um tempo maior para piscar, mais ressecado ele fica. Então, muito tempo, tudo que você fica ali muito concentrado, você acaba demorando a piscar. Aí vem a ardência, vem o ressecamento ocular. E em casa, principalmente em escritórios da vida, né? Como o nosso estúdio aqui também, luz branca. Né? E aí, isso também afeta de alguma maneira? Sim, tem gente que não tem nem grau, mas tem muita sensibilidade à luz. Sim. Então, hoje em dia, tudo que tem luz azul, a gente usa muito filtro para luz azul, porque a luz azul a gente sabe que faz muito mal para o olho. Então, além do fazer mal da iluminação, existe muito a sensibilidade à luz. Então, pessoas que estão expostas há mais tempo acabam tendo uma sensação maior de sensibilidade à luz também. Aí entram os óculos com filtro azul, ou as proteções de filtro azul em telas de computadores. O próprio celular tem também o filtro azul, né? Mas sim, podem fazer Existem mal. mais alguns vilões em casa? A iluminação, as telas mesmo. Eu acho que o pior são as telas, viu? Para o olho. Assim, aí entra ar-condicionado, de ressecar o olho. Tá, tá bom. Enfim, TV, né? Você assiste as séries lá, você quer maratonar, então toma cuidado com muito brilho da TV, né? TV é melhor pela distância, mas aí entra a questão do brilho, mas aquela coisa, você tá sempre tentar lembrar de piscar mais, a gente orienta os pacientes. Tenta lembrar de piscar mais. Quando é muito próximo a algo, tenta fazer um esqueminha que a gente fala 20-20. A cada mais ou menos 20 minutos olhando para perto, seja o computador ou o celular, olha 20 segundos para longe, para relaxar a musculatura. Olha, boa dica, gente. Boa dica. Fala regra 20-20. 20-20. Então, 20 minutos perto. 20 segundos longe. Olha para longe, conta até 20. Se tiver uma janela para você olhar, melhor ainda, pensando naquele relaxamento da musculatura. Porque parecem bobeiras, né? Mas ao final do dia, você usando, por exemplo, uma pessoa que trabalha com computador o dia todo, usando ali ou se ela usar óculos, colocar o filtro azul, ou colocar aquele filtro na própria tela, lembrar de piscar mais, ou ter um colírio lubrificante que você possa ir pingando, pensando em lubrificação do olho, ter menos ardência, e fazendo esse relaxamento muscular. Parecem bobeiras, mas juntando tudo, você fazendo isso ao longo do dia, você vai ter menos cansaço visual. Aquela dorzinha que dá no fundo do olho. De final de dia, às vezes, aquele né? cansaço mesmo, pálpebra mais pesada. Outra dica, pessoal, essa aí é maravilhosa. Outra dica que eu quero passar para vocês, e para você, Vanessa, é para conhecer o nosso portal Orbis News. O portal, ele é um portal de notícias, onde a gente tem mais de 200 articulistas escrevendo, trazendo para vocês informações atualizadas de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tá? Então, a gente tem uma seleção, uma pré-seleção dos nossos articulistas, dos escritores, para que a gente não abra mão de escrever a verdade. Então, quer participar, quer ler, acessa lá www.orbisnews.com.br e você vai ter certeza do que você estiver lendo é verdade. Inclusive, quem sabe, eu convido você a escrever, estar com a gente lá, porque sabe, é uma honra. É muito bom, porque essa é a ideia, trazer as informações como você está trazendo, de uma forma séria, segura e leve, como a gente está batendo um papo aqui. Então, quiser conhecer, a gente conversa depois com nossa amiga aí, nossa assessoria, a gente vai bater papo aí, tá bom? Certo. Muito bem. Eu queria ver agora um assunto que você se especializou, além, né, do que já falou agora, de doenças externas, da região dos olhos, blefaroplastia, para não errar aqui, blefaroplastia, o que é isso? Tá, vamos lá. Então, falando das pálpebras, como tem as doenças que a gente trata, que a gente fala os tratamentos funcionais, né, que a gente faz para as pessoas enxergarem melhor o nível de função do olho, também existem os outros tratamentos que a gente já fala que são tratamentos estéticos. Muitas vezes a blefaroplastia, que é essa cirurgia da pálpebra que corrige o excesso de pele e bolsa de gordura, muitas das vezes ela já vai ter uma finalidade dupla, tanto funcional quanto estética. O que seria a finalidade funcional da blefaroplastia? Então, é aquele excesso grande de pele, daquela
aquela pessoa que já está mais idosa e que está tampando ali o campo de visão, a pessoa não consegue nem enxergar direito. Literalmente tem que abrir os olhos para enxergar. Ô Gui, põe pra gente assim, o que dela já está explicando. Boa. Pra gente entender bem, né? Quando ele coloca, você vai continuar explicando, por favor, qual a diferença entre oculoplástica e a blefaroplastia? Tá. Oculoplástica é o nome da especialidade dentro da oftalmologia que estuda as pálpebras. Então, entendi. É plástica palpebral. Tá bom. Antigamente, a gente achava assim, só cirurgiões plásticos faziam a blefaroplastia. Mas o oculoplástico sempre fez, e hoje em dia muita gente tem procurado, até por conhecer mais essa especialidade que não se conhecia, e que a gente faz só essa área do olho, né? A gente faz a plástica só dessa região das pálpebras e aqui supercílio para elevar em algumas condições que tem que realmente abordar ele. Então, é o nome da subespecialidade. Perfeito. E blefaroplastia é o nome da cirurgia. Da cirurgia, então, que é o que nós estamos vendo agora aí. Conte pra esse gente. é um caso funcional, por exemplo. E claro que operando vai melhorar também a parte estética. Então, olha só, eu estou pensando, olha o quanto de acesso essa pessoa tem. Então, quando a gente solta a pinça, está fazendo tipo uma cortina. Então, atrapalha a pessoa a enxergar. E chega a ter a dificuldade mesmo para enxergar geral. Não, tem muita gente. Porque tem muita gente que não tem acesso também à cirurgia, né? Sim. E acaba assim, no envelhecimento, como é a pele mais fina do nosso corpo. Pele. A pele da pálpebra é a mais fina do corpo. Então, é a primeira que vai envelhecer e ficar flácida. E o quanto a gente usa o olho piscando e tudo, né? Então, ela fica realmente flácida. Todo mundo um dia vai precisar, nem que funcionalmente, tirar um excesso de pele para dar uma abertura para conseguir enxergar. E pergunta meio óbvia, mas pesa até para abrir a pálpebra, Com certeza. né? O que os pacientes sentem? Primeiro, essa dificuldade para enxergar, que a gente fala que tampa o campo de visão, então diminui o campo visual, esse peso, e a pessoa, muitas, fazem tanta força para tentar abrir os olhos, usa tanto o músculo frontal, que alguns reclamam até de dores de cabeça. Então, assim, é um caso funcional mesmo. Então, muita gente tem como doença. Outros casos, que não tanto só pelo excesso de pele, mas, por exemplo, na blefaroplastia, num caso como esse, que é o excesso de pele, a gente retira pele e gordura. Porém, tem pessoas que aí já é outra doença, que é a pitose de pálpebra, que é a musculatura do levantador da pálpebra, que é o que a gente usa para fechar e abrir aqui a pálpebra. Ele está, em alguns casos, ele desinsere. Ou ele afrouxa, ou ele desinsere, e aí a pálpebra cai. Então, às vezes, há pacientes até jovens, mas que têm a pálpebra mais baixa. Aí é outra técnica que a gente tem que juntar a musculatura, às vezes diminuir, ressecar e subir. Uau. Mas que também acaba fechando mais o olho. Esse que é um caso seu mesmo, né? Esse é. E essa paciente, você lembra mais ou menos a idade dela, Érica? E ela devia mais de ter 70, uns né? 70 e poucos. A pergunta é porque, como você mesmo falou, com o tempo vai sendo mais comum essa situação dos olhos e a necessidade de uma correção, e às vezes até funcional, como você mesmo disse. Porém, antes da pergunta, então, corta-se tudo isso, é isso? Então, é que aqui não deu para ver tão bem nessa, mas não tem... É fácil de todo mundo perceber, a preguinha natural que a gente tem no olho, que é essa dobrinha que vai se fazendo de você abrir e fechar o olho. Então, ali a gente tem, normalmente a gente seguia por ela. Pode colocar a 7, que a 7 é o procedimento, mas está bem onde ela está explicando, Guilherme, por favor. Perfeito. Por exemplo, aqui onde está a sutura. Aqui, né? Então, a gente mede o que a gente chama de sulco palpebral, que às vezes é igual nos dois olhos, ou às vezes um lado é mais do que o outro, dependendo da quantidade de pele. Não, tem isso também? Todo mundo é assimétrico, não viu? Diga. Todo mundo é assimétrico, tem uma sobrancelha que é mais porque a baixa gente do que a outra. levanta muito? Eu tenho o hábito de levantar a sobrancelha assim. E até mesmo a forma de dormir. Muita gente que dorme de bruço acaba dormindo mais de um lado do que do outro, acaba deixando mais flácido, mais amassada, digamos assim. A gente acorda tudo amassado. Às vezes tem um lado que tem mais ruguinha do que o outro. É muito do dormir também, mas da própria anatomia, tá? Então tem gente que tem realmente um sulco mais baixo do que o outro, aí a gente tem as técnicas pra gente corrigir, mas normalmente a gente faz essa primeira incisão na altura do sulco e ali pra cima a gente vai medir o que é o excesso. Cada um tem uma técnica diferente, mas basicamente é isso, medir o que é o excesso, verificar sempre que, como eu falei, antes de tudo eu sou oftalmologista, eu prezo a saúde do olho e a pálpebra é a proteção dos olhos. Tanto que muita gente tem receio dessa cirurgia por medo de não fechar os olhos depois. Cirurgias que se tira em excesso e fica com o olho aberto. Isso acontece? Acontece. Não era para acontecer, mas acontece. Deixa eu entender agora aqui, inclusive, pessoal. Mas, obviamente, estou brincando, mas isso... é a técnica. É a técnica. Não era para acontecer.
né? Tem que fazer, então assim, escolher um cirurgião que tenha experiência isso é fundamental. E que tenha uma formação, né? Hoje em dia tem muita gente fazendo blefaroplastia por aí, inclusive não médicos, enfim. Mas... Importantíssimo ela dizer isso, gente, porque a história, de novo, a história do óculos falar na farmácia, olha, gente. Não, mas tem. Tá quase mas isso já. Tem Aliás, tem, é verdade, né? Tem inclusive... Eu tô aqui na Geral, Guilherme. Tem até na 25 de março, gente. Ixi, pra todo lado. Então, muito. óbvio, né? A gente tá brincando, mas é uma brincadeira muito séria, porque você tem que procurar um profissional habilitado. E como que a gente, né, procura? Tem algum site, Érica? Alguma coisa que a gente possa procurar para saber a procedência do profissional? Que é importante, porque você acabou de dizer, né? Saúde dos olhos, que é o nosso caminhar, né? A nossa vida. Sim, e hoje em dia é tudo muito em torno de rede social. Nem sempre você vai olhar aquele médico lá na rede social, vai pensar vários seguidores, você tem que ver também a experiência do médico. E principalmente a experiência com complicações. Todo mundo que opera, só não tem complicação quem não opera, né? Mas todo mundo que opera e tem a formação médica, a gente tem que saber identificar o que pode, antes de tudo, causar aquela complicação para a gente tentar evitar. Então, muitas vezes a gente contraindica cirurgias em pacientes que você vê que pode dar algum erro, principalmente por conta de anestesia ou pela própria indicação física de não fazer. Para o pessoal te encontrar, eu quero marcar uma consulta com a doutora Érica. Sim, aí nós temos o nosso canal de atendimento, além das redes, por exemplo. Aqui a gente está mostrando algumas imagens, é legal de forma didática para a gente poder explicar, mas muita coisa não tem como a gente até mostrar por aqui, mas nós temos os nossos canais, tem o site, tem o Instagram, então lá eu coloco muitas das maiores curiosidades e maiores perguntas que os pacientes sempre fazem nas consultas para tirarem dúvidas, e a gente tem o nosso canal da central de atendimento, agendamento, que tudo é redirecionado para mim, então qualquer dúvida a gente tira por lá, faz as marcações, as avaliações por lá, então, todas as orientações. Conta o pessoal aqui que está assistindo o endereço. Certo. O site www.dra de doutora Érica com K, Pires.com.br e o Instagram DRA de doutora Érica Pires, do mesmo jeito, Érica com K. A Blefaro, você está falando bastante aqui da parte superior. Nós mostramos um exemplo anterior aí também da parte superior, mas é comum na parte inferior também? Com certeza. E na inferior ainda tem uma coisa mais legal, que tem, dependendo da indicação, tem como fazer até sem cicatriz. Quando a pessoa é mais jovem, ela tem ali mais bolsas de gordura do que excesso de pele, quando você não precisa retirar pele, a gente faz a forma transconjuntival, que é uma técnica que se faz por dentro, a incisão ela é interna, não fica marca marca de cicatriz, e retira-se a bolsa de gordura por lá. Então, muita gente mais jovem tem essa opção. Agora, se existe um excesso de pele, aí a incisão ela fica bem rente aos pelinhos aqui do cílio. Fica bem discreta. Uma das técnicas que você utiliza, pelo que a gente já viu, e que potencializa os resultados, é o laser do CO2, é isso? Sim. O laser do CO2 já é usado há muito tempo nas cirurgias. Porém, agora, atualmente, há uns 5 anos para cá, é que ele vem sendo mais falado e divulgado. Até porque toda a estética, né? E a blefaroplastia, inclusive. Depois de pandemia, por exemplo, até saiu um estudo sobre isso, onde a máscara tampa e os olhos ficam mais à vista, as pessoas começaram a reparar mais no olhar. É verdade. Nas ruguinhas, nas bolsinhas. Então, começou a falar mais da sobrou cirurgia. Isso, né, gente? Pra gente aqui, né? Exato. É o que você tem para reparar. Nossa, eu não sabia que estava tão assim. É verdade. Então, assim, tem sido mais falado e mais estudado, inclusive nos congressos. Tipo assim, tem sido mais mostrado e feito o uso do laser de CO2. E ele agrega muito na cirurgia pra gente. Tanto no intraoperatório quanto no pós. Por exemplo, na cirurgia a gente tem que cortar, né? A pessoa vê ali e pensa que muita gente pergunta se por ser feita a laser, se não tem corte. Não, o laser corta. A única forma de se retirar o excesso de pele é cortando e tirando e suturando novamente, né? Mesmo sendo a laser. A grande vantagem dele, que como aqui é uma região muito vascularizada, qualquer cortezinho que dá, sangra muito. Se você bate no supercílio, aquele roxo que desce... Nossa, e sangra agressivamente, né? É, muito vascularizado. Então, ele tem a grande vantagem de cortar e já cauterizar. Então, a gente corta a pele, a incisão onde a gente marca, dá para tirar a pele, tira as bolsas de gordura, tudo com um mínimo de sangramento. E é ótimo pro cirurgião, quanto menos sangrar, melhor você visualiza tudo. Inclusive, o tempo cirúrgico é até mais rápido, que é bom por conta da
anestesia, é bom para o paciente, para todo mundo. Claro. É pro paciente no pós-operatório, quanto menos sangramento teve, menos inchaço e menos roxo ele vai ter. Então, isso gera uma recuperação mais rápida. E hoje, nesse mundo que todo mundo quer, operou, não tenho tempo. Eu falei com ela antes de entrar no ar, gente. Olha, eu não precisava fazer, eu acho, já começar a pensar, mas quanto tempo do término do procedimento até... Voltar às atividades? Voltar às atividades, mas até dizer o seguinte, ó, tá de alta. Tá. Então, quando eu vou conversar com o paciente que eu avalio tudo, eu explico a técnica cirúrgica também, que é essa ou a tradicional, com bisturi e cautério, ou com laser, porque isso acaba já interferindo também nessa resposta de recuperação. E se é importante para o paciente... Hoje, mais de 95% das minhas cirurgias são com laser. Porque o paciente, laser, ele entende, ele compreende e ele prefere realmente ter essa recuperação mais rápida. Mas, quando a gente faz a forma tradicional, a gente evolui com um inchaço e um roxo maior. Então, não é que não vai dar para você voltar às suas atividades. Mas muita gente que trabalha com o público não quer voltar enquanto está com aquele roxo aparente. E muita gente não quer nem que mostre que fez cirurgia, Sim, né? Verdade. Então, assim, vamos falar do mais rápido, como se fosse com o laser de CO2. Normalmente, quando a gente opera com laser, a gente vai retirar os pontos ali com 9 dias. Mas, por exemplo, você operou, você saiu ali, tá um pouquinho inchado e roxo. No segundo e terceiro dia dá um pouco mais de inchaço e roxo e depois vai regredindo. Mas você, em casa, nessa primeira semana, que a gente pede, pelo amor de Deus, tira pelo menos uma semana para cuidar de você, se permitir, compressas geladas, que são muito importantes para a regressão desse edema. Mas nesses primeiros dias você consegue fazer atividades como celular, quem trabalha de casa, de home, de computador. Espera o primeiro dia. Do segundo para frente, o que você conseguir fazer, teoricamente, tudo bem nesse sentido de telas, tá? Agora, voltar com o público e tudo, muitas empresas até, né, não querem que você vá lá com um ponto, né? A gente também prefere Imagina eu gravando, gente. Mas a gente vai ter que gravar, antes vai ter jeito. Então, a gente usa essa média aí do tirou os pontos. Retirou os pontos, a gente vai começar a tratar a cicatriz, mas você já pode, teoricamente, com os devidos cuidados e orientações, voltar para suas atividades. Protetor solar, vai ser a rua com óculos de sol. Agora, resultado final de você falar, é assim que eu vou ficar, tá pronto, é igual toda plástica, 3 meses a 6 meses. Tá. Mas, basicamente, retirou os pontos ali, 9, 10 dias, já pode voltar às atividades normais. Ô Gui, põe a foto 8, depois a gente vai falar da 9 também, que é o resultado que ela está dizendo aí, não é isso? Esse é um resultado até de pouco tempo, ainda estava inchadinha, era uma paciente que, inclusive, ela era bem atópica, então ela tinha bastante flacidez de pele. Ó, você vê que o olhar dela era até mais fechadinho, aquilo que a gente estava falando também. Tem gente que já tem isso aqui mais fechadinho, a anatomia já não é tão aberta. Então, qualquer excesso já aparenta ter mais. Então, aqui a gente fez a superior e a inferior, e aqui, ó, com pouco tempo, já deu uma abertura melhor, né? E aí vai melhorando cada vez mais, desinchando cada vez mais. Rejuvenesce, né? E é de forma natural. O que muita gente tem medo é ficar uma coisa não natural, né? E não. Olha lá, tava até ainda com um pouquinho de hematoma, então tava bem recente ainda. Mas já tá aparente mesmo. Pode ver a angulação do olho aqui, né? A redução já que aparece assim, uma queixa muito frequente das mulheres, por exemplo, não consigo mais me maquiar, nas fotos eu fico com os olhos fechados, dá uma aparência de olhar cansado, envelhecido. Então, realmente melhora. A gente viu aqui que recentemente você escreveu lá nas suas redes sociais, explicou na sua versão, na sua visão, a fala da atriz Deborah Bloch, não é? Atualmente ela está vivendo uma personagem aí de um remake da televisão, né? Uma personagem emblemática, enfim, né? E ela na entrevista ela afirmou que mulheres com 60 a mais não querem parecer com 30, não é isso? Elas querem parecer vivas, autênticas e confiantes. E que a liberdade é o novo colágeno? Sim, isso reforça essa fase que a gente está vivendo agora da naturalização dos procedimentos, né? Que vivemos algumas fases antes, onde o mais era mais, o mais era melhor, a fase das harmonizações faciais, que muitos chamam de desarmonizações, quando são feitas em excesso, e como se envelhecer fosse feio, como se não pudesse envelhecer, e ela vem reforçar muito do que é a verdade e do que é a linha que eu prefiro seguir. Tipo, todo mundo vai envelhecer é bonito, a gente fala que essa parte da estética, a gente tem que trabalhar muito com a parte emocional e saúde mental também, né? Porque muita gente se apega mais a aparência e às vezes aquilo acaba desequilibrando as outras áreas. Então, a gente tem tanto que saber com quem está lidando, quando o paciente está na sua frente te pedindo algo para você melhorar nele, como você saber negar e seguir aquela sua linha, né? Pelas redes sociais e os pacientes
pacientes que vêm até mim, que são mais por indicações e pelas redes, sabem mais ou menos a linha que você segue. Então, nunca chegou para mim pedidos de exageros. Mas o que eu quis mostrar com ela é que realmente é bonito envelhecer. E o que a gente oferece mais nessa área de estética e de cirurgias, não é que você não deve envelhecer, mas que tem formas da pessoa continuar tendo uma autoestima vendo ela envelhecer. Não é porque você vai envelhecer que você vai deixar tudo acabar. Você pode dar uma retardada nesse envelhecimento e tem muitas formas naturais hoje em dia de fazer isso. Cuidar-se, né, pessoal? Porque eu conheço pessoas com uns 40 e poucos anos que têm um envelhecimento precoce, Exato. Absurdo, e excessos, não é? E às vezes cuidados até simples. Por exemplo, o que mais envelhece? Sol, cigarro. Então, assim, o simples hábito de você passar pelo menos um protetor solar, se acha de passar um hidratante, já ajuda também, mas cuidados simples com a pele ao longo do tempo. Claro, obviamente, uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, por exemplo, cigarro, álcool em excesso, tudo prejudica, bom sono, o mínimo de estresse, isso é difícil, né? Mas a gente sabe, não é só procedimento estético, é o conjunto todo. Exato, os hábitos todos e a exposição solar é uma das coisas que mais envelhece. No seu consultório, no seu dia a dia, né, na sua prática, as pessoas que estão procurando, você até disse que é pelas indicações, pelas redes, enfim, mas surgem pessoas que estão buscando uma sutileza, né, uma correçãozinha, aquilo que você comentou, Parecer né, mais discreto, natural. Ou tem pessoas que chegam com a revista, tá? Fala, aqui é o olho da fulana. Não, isso ainda não me aconteceu, mas tem algumas, por isso é tão importante a avaliação. Tem muita gente, até é bom você falar nisso, a importância da consulta de avaliação, porque é ali, primeiro, que você entende esse perfil psicológico do paciente, porque às vezes não é de você que ele está precisando ali, né? E você consegue, na sua avaliação, mostrar para ele o que dá para melhorar, seja com o procedimento estético, ou seja, já se for cirurgia, e o que não dá para melhorar. Então, nisso a gente já tem que alinhar expectativas. É muito importante. E documentar isso, tá? Então, assim, não tem como fazer... É como se a gente pegasse uma foto sua mais jovem, a gente vai tentar chegar o mais perto disso. São as suas características que a gente vai tentar realçar e não transformar você em outra pessoa. A gente comentou antes de começar o programa que nós fizemos um programa passado aí com um profissional também que tratava me deu branco o nome? Celulite. E ele falou que tem gente que chega com a revista lá, olha, eu quero meu glúteo da fulana de tal. Eles falam mais assim, quero parecer com cara de 20, hein? Tipo assim, da pessoa mesmo, entendeu? A carinha de antes. A gente tenta. O laser, voltando, já pegando esse gancho, por exemplo, o laser que a gente usa na cirurgia, o mesmo laser, o mesmo aparelho, ele tem outra ponteira, que é onde que a gente faz, depois que a gente terminou a cirurgia, a gente pode usar ele para fazer o rejuvenescimento da face também. Então, a gente já faz ele de forma fracionada, que é o que ajuda hoje a entregar um resultado mais global de melhora de pele, por exemplo. Então, você não melhora só ali o excesso da pele. Faz parte da famosa harmonização facial? Aí, quando a gente fala em harmonização facial, aí já entram mais injetáveis, como o preenchimento, por exemplo. Esse é que assim, a gente fala, tem 4 pilares da beleza, tratando assim de dentro para fora. Então, esse do laser seria mais tratando externamente, que é pele. Tá. Quando a gente usa os injetáveis, que faz tal da harmonização, é para repor volume. Então, tem algumas vertentes que seguem as formas de fazer a harmonização, mas é basicamente devolvendo volume aonde a pessoa não tem aquele queixinho mais para dentro, aquela falta do contorno, aquela maçã, mas é onde surgiram os exageros também, né? Mas o rosto do fulano, o rosto da fulana que eu quero ter igual, né? Hoje a gente usa mais como devolver volumezinho mesmo onde precisa somente, não fazer transformações. Colágeno. Para quem gosta de tratamento natural e para qualquer pessoa, é bioestimular colágeno. A gente começa a perder colágeno e elastina, que é o que dá a firmeza para o nosso rosto, para o nosso corpo no geral, com, em média, 25, 30 anos. Olha aí, gente, né? Então, o meu já foi embora faz muito tempo, então, né? Começa nessa fase e vai aumentando gradativamente no decorrer dos anos. Então, assim, você sem fazer nada, você já está perdendo. Então, quando a gente fala nessa naturalização dos procedimentos, entra muito isso do bioestímulo, porque quanto mais você estimular colágeno, e são tratamentos muito naturais, digo assim, de visivelmente, primeiro que dependendo das técnicas, que tem técnicas de injetáveis e tem técnicas de aparelhos, de máquinas
bioestimuladores, Isso, enfim. por exemplo, os ultrassons microfocados. Você faz e você pode trabalhar, você não tem dor, você não sente, não tem nada de agressão na pele que tenha que te pedir de alguma coisa. Então, os bioestimuladores de colágeno, você conseguindo manter ali a rotina que for indicada para você e manter o seu colágeno sempre ali em dia, menos preenchedores você vai precisar, mais jovem você vai parecer, e você faz agora, e a pessoa não vai olhar para você e falar que você fez igual o preenchimento, você fez alguma coisa. Vai ser sempre aquela, nossa, mas você tá bem, mas eu não sei o que é, mas você tá sempre jovem. Legal, não fica artificial. E até porque os resultados dele vão vindo com 2 a 3 meses, com o estímulo do colágeno do seu próprio corpo. Alimentos que estimulam o colágeno, existe? Olha, até mesmo, bom você falar isso, porque até mesmo o próprio colágeno oral, né? Que você ingere. Não é que o colágeno oral é ruim e não é que ele não vá dar um up ali, a melhora da sua pele. Porém, quando você toma o oral, ele vai ser distribuído para o seu corpo como um todo, vamos supor. Fica na eu região. queria que ele viesse só para cá. Não Gente, vai. terminado o programa aqui, eu já vou marcar a consulta, porque a coisa tá feia aqui, né? Imagina. Érica, foi muito bom bater esse papo contigo. E pra gente encerrar aqui, papo gostoso acaba rápido, né, gente? Queria conhecer um pouco da Érica, né? Você gosta de ler? O que você faz em casa? Hoje é meu hobby. Tá. Cozinhar? Lá, a diretora já falou cozinhar. Gosto muito de cozinhar. Sério? Eu e meu marido, nós gostamos muito de receber amigos. Então, assim, a gente tá sempre junto. E assim, família. Eu fui criada em fazenda, então a minha mãe sempre cozinhou, sempre foi aquilo de matar porco, matar boi, fazer linguiça. Tudo naturalzinho. Então, assim, desde criança, eu me envolvo muito com esses afazeres de cozinha com a minha mãe e eu gosto muito. Então, essas comidinhas caseiras, de fazer, a gente gosta muito, receber amigos, cozinhar tudo em volta da cozinha, a gente gosta bastante. Que legal, gente. Eu mal sei apertar o botão no micro-ondas. É horrível, né? Que vergonha. Passeio, daquele passeio que você fala assim pro teu marido, olha, vamos passear hoje, sem programação, sem nada. Gostamos muito de viajar, viu? Eu atendo no Rio também, e ele também. Então, uma vez ao mês, a gente já vai obrigatoriamente pro Rio a trabalho, e aí temos amigos lá, a gente fica na casa de amigos, inclusive, a gente passeia muito por lá. Então, já é uma viagem que a gente faz mensal, que acaba sendo passeio também. Mas a gente está sempre tentando viajar, mesmo que aqui em São Paulo, não temos nada, vamos pro interior, vamos pra uma praia, pra uma serra, a gente gosta muito. Seja só nós dois, viagem de casal, para conhecer lugares novos, restaurantes novos, ou com amigos. A gente faz muito encontros de amigos, viagens de amigos. A gente adora viajar. Que gostoso. É isso mesmo. Então, dá tempo de fazer tudo isso? Dá. Tem que organizar, né? Organizando direitinho, dá. Que gostoso. E voltando só um pouquinho à questão de cozinhar, o que você mais gosta de comer? Eu gosto da comidinha básica, eu gosto muito do arroz com feijão e carne, mas sim uma macarronadinha, um macarrão diferente, técnicas diferentes, uma coisa mais gourmet. Adoro assistir esses programas de culinária, inventar receita nova. Não sou tão do doce, sou mais do salgado. Então, sempre uma receitinha ali de salgado me atrai mais. Surpresa aí pro marido. O que você gosta de fazer? Eu falo que o paladar dele, ele come bem, mas o paladar dele é mais infantil. Ele Sério? adora, quer agradar ele, faz um purezinho, um bifinho ali de frango, uma batata frita, um feijãozinho, ele adora. É a comida dele, ainda bem que ele gosta do simples. Facilitou gosta tua também vida. Do mais gourmet, mas, nossa, quer deixar ele feliz, é isso. Vocês conseguem fazer exercício juntos? Conseguimos, inclusive fazemos. Menos do que gostaríamos, mas a gente faz musculação, a gente faz com o mesmo personal, mas não porque acaba calhando o tempo, é o tempo que a gente está junto, mas às vezes faz diferente também. Acordam cedo? Muito cedo, né? 5h30, 6 horas, por aí, que aí os dois saem para trabalhar, mais ou menos no mesmo horário. E é distante o trabalho de vocês? Vocês conseguem ir juntos? Não, nunca junto, cada um para um lado. Porque o dele é mais emergências e tudo, o meu já é mais o consultório meu, então ele anda para vários lados e eu para outro. Recadinho pessoal para a gente encerrar. Legal, perfeito. Para qualquer pessoa que pense em operar, procure sempre um especialista que tenha experiência, procure saber dos resultados, dos pós-operatórios, para que você se sinta mais segura. E opere mesmo só quando você se sentir segura, tá? Se não está segura, às vezes não é a hora ali, vai se orientando. Eu acho legal seguir vários perfis. Muita gente fala, eu te acompanho já há tanto tempo. Então, é isso que é legal. Acompanha, para você ir pegando as orientações e se sentindo, você vai saber a hora certa de operar. Isso é importante. E operar nunca menor de idade? Ou...
Cirurgia estética de blefaroplastia normalmente nem tem indicação. A gente fala que tem que ter um excesso de pele. Isso vai começar depois, mesmo que jovem, eu já operei pessoas de 30 anos que tinham realmente excesso de pele, mas normalmente menos do que isso não surgiu ainda um excesso. Gente, dicas maravilhosas, né? Érica, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado Ensinou bastante hoje, foi muito bom estar com você. E quando Também tiver adorei. novidades, fala com a equipe aqui, a gente traz e a gente vai bater papo novamente. Vai ser uma honra. E para você, amanhã a gente está de volta com mais um podcast Gente que Fala. Então, obrigado por nos seguirem nas redes sociais, aqui pela TV Aberta, AltV. E sempre estar com a gente aqui às 17 horas é muito bom. Até amanhã.